Bom dia, galerinha do primeiro ano. Vamos dar sequência então à nossa apostila de Sociologia, capítulo 3, grupos, tribos e gangues. Nós vamos falar um pouquinho sobre então essa junção que divide a sociedade em várias partes, que são os grupos, né, sociais. Eles recebem nomes diferentes, né? As tribos também é um grupo social com um nome diferente e gangue também é um grupo social com um nome diferente. Todos esses grupos, a tendência é sempre valorizar o seu próprio lado, seus gostos, né? As características parecidas, então faz com que as pessoas se unam e formem grupos diferentes, tá? Vamos lá então a nossa apostila na página 42. Vamos lá, todo mundo trabalhando. Tá aí a nossa apostila, né? Grupos, tribos e gangues, né? Aí tem uma pequena leitura aí. E aí tem uma frase aqui de Albert Einstein que é bem interessante. Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. Então, a gente sempre fala que as dificuldades, né, os obstáculos que são colocados na nossa vida nos fazem crescer e aprender, né? Cada vez que a gente erra e que a gente resolve voltar atrás e acertar, a gente está crescendo como ser humano. A gente está crescendo como participante de uma sociedade que sabe que todos nós somos seres individuais e importantes para esta sociedade, certo? Grupos, uma coletividade necessária. Vamos lá então. Nós sabemos que ninguém consegue viver sozinho, já conversei sobre isso com vocês lá na escola, né? E é interessante dizer também que apesar das nossas diferenças, essas diferenças nos atraem, né? A gente sempre procura no outro aquilo que a gente não tem para oferecer e às vezes isso nos faz cometer alguns erros confiando em pessoas que a gente não deveria confiar, né? A vida em sociedade ela não é fácil, a coletividade ela não é fácil porque você tem que aprender a lidar com as diferenças, aprender a lidar com o outro, né? Aí entra o papel da escola, desde que vocês são bem pequenos, a escola tem papel fundamental para que vocês aprendam a conviver com as diferenças de um e outro, para que vocês não precisem aceitar, mas que vocês precisam respeitar essas diferenças, certo? Bem aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, vamos lá, vou ler com vocês, tá? Durante os muitos motivos que levam o ser humano a se reunir em grupo, aponta-se a necessidade de afeto, pois todos precisam de carinho e atenção das pessoas que os rodeiam, né? É o que eu acabei de falar. Então, o ser humano ele é dependente desse afeto, desse carinho, né? Então, outro aspecto que reúne pessoas é o objetivo comum. Então, quando temos um objetivo igual, por exemplo, quando nosso time de futebol é igual, então a gente se reúne. Quando nós gostamos de jogar truco, a gente se reúne. Quando a gente gosta de jogar futebol, os grupos se reúnem para jogar futebol. Então, os grupos se formam com características iguais, que gostem de algo que as pessoas gostem da mesma coisa e se reúnem para fazer aquilo, certo? Aí entra então as gangues, né? Normalmente as gangues, elas se reúnem para quê, né? Nós já vamos falar sobre isso. Apresente os motivos que levam as pessoas a se reunirem em grupos. Então, características parecidas, né? Gostos, músicas, religião, né? Tudo isso, futebol, faz com que as pessoas se reúnam. Durante a vida fazemos parte de inúmeros grupos. Pense em um grupo que você faça parte. Aí pode ser um grupo da igreja, futebol, né? Qualquer tipo de grupo, jovens, tá? Que você faz parte, você coloca aí. Tipos de grupo. Vamos lá então. Existem os grupos primários, que apresentam características mais informais, ou seja, de amizade, afeto, gostos, carinho, intimidade, né? Que são os grupos da família, né? O grupo primário, a família é o primeiro grupo que existe,
tá? É o principal, é a base de todos, é ela que vai fornecer todas essas características de carinho, amizade, flexibilidade, amor. É quando a criança vai aprender a se adaptar ao mundo externo através do que recebe dentro de casa dos seus familiares. Depois vai para a escola, né? Vai criar amizades. Então, o grupo primário é um grupo informal, certo? É um grupo que tem uma intimidade, um conhecimento. Já o grupo secundário, não. O grupo secundário, ele é o grupo que representa, por exemplo, o trabalho, né? Então, lá no seu trabalho, você trata as pessoas de uma forma formal. Por quê? Porque você não conhece bem essas pessoas, você não tem intimidade, você tem que respeitar as regras definidas por aquele grupo. Então, o grupo primário é o grupo do carinho, do amor, é um grupo informal, o grupo da amizade. O grupo secundário é o grupo do trabalho, é o grupo formal, aquele que você deve manter um certo padrão de formalidade, de regras definidas, certo? Etnocentrismo. O etnocentrismo era a visão do mundo característica de quem considera o seu grupo étnico ou nacionalidade social mais importante do que os demais. É quando você tem uma elevação de ego, você acha que aquilo que você faz é mais importante do que o que todo mundo faz ao seu redor, certo? E a gente tem que destacar novamente, todos os grupos sociais são importantes, não é só o seu grupo social, tá? Aqui fala, mostra, né, a foto de uma família e retrata aquilo que eu falei, que a família é o primeiro grupo que a gente vive, que tem convivência, e aquele que nos ensina tudo que a gente precisa para poder conviver numa sociedade mais... essa sociedade louca, né, que a gente vive. Controle social. A sociedade ou o grupo social estabelece regras de convivência, normas que nos fazem respeitar e aprender a conviver com outras pessoas, com outros grupos, né? Essas regras definem um controle social, que são obrigações sociais, né? A gente sabe que existem várias normas, leis e diretrizes que a gente deve seguir, que são impostas na nossa Constituição. Isso é para manter um certo controle social. Tribos. Quando a gente fala de tribo, a gente não fala somente de indígenas, tá? A tribo é uma característica de um grupo que se reúne, né? Onde tem várias pessoas que gostam da mesma coisa, né? Então aí a gente pode colocar os esportistas, os roqueiros, os funkeiros, né? Os rappers, né? Então tem várias gangues, góticos, os drag kings, né? Grafiteiros, pagodeiros, sertanejos, funkeiros, né? Patricinhas, mauricinhos, metaleiros. Então aí tem várias tribos, né? Indígenas, então, que não são tribos indígenas e sim grupos sociais que têm os mesmos gostos sociais. Quando a gente usa a expressão tribo urbana, foi criada então por Michael, né? Era um francês, que começou a usá-la a partir de 1985. A expressão ganhou força 3 anos depois com a publicação do livro O Tempo das Tribos, né? Então a tribo urbana é isso, são jovens que moram na zona urbana, nas cidades, que se reúnem para desenvolver uma atividade comum, certo? Então as tribos urbanas, também chamadas de subculturas ou subsociedades, né? São organizadas por microgrupos, pequenos grupos. Essas tribos têm como objetivo principal organizar redes de adeptos ou pessoas que gostam das mesmas coisas, chamar amigos com interesses comuns. Essa forma de se organizar está cada vez mais visível nas grandes centros urbanos. Nas cidades pequenas, há indivíduos que se destacam por suas diferenças, que começam a se reunir, mas ainda não se caracterizam como tribos urbanas as cidades, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que nos deixam preocupados. As gangues, né? Quadrilha, o bando, né? Uma associação criminosa. Então, as gangues são grupos de pessoas que normalmente não se reúnem para fazer o bem, ao contrário, são grupos que se reúnem então para extravasar as suas energias de forma errada, né? Indo contra então o controle social, indo contra as regras, as leis, né? Normalmente simplesmente por gostarem de fazer as coisas erradas ou mesmo por quererem fazer as coisas erradas, certo?
A gangue vê o território como uma propriedade sua, então normalmente ela marca um território, né? Um lado da cidade, um bairro, um local. E aí as pessoas que frequentam este local precisam ser da gangue. Se não for da gangue, eles já acabam batendo, machucando, até matando, né, essas pessoas. Então, assim, as gangues é uma denominação atribuída ao grupo cujos participantes, incluídos de vontade, violam as normas de convivência da sociedade. Nesses grupos tem por objetivo a prática de conflitos e nenhum escrúpulo ao cometer a prática criminosa, tá? Então entra aí os pequenos roubos, né, violência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando algum território é demarcado por uma gangue, que realmente eles não têm dó de machucar as pessoas. Vandalismo. O vandalismo é quando as pessoas se reúnem para fazer algo errado, por exemplo. Vândalos são pessoas que destroem patrimônio cultural ou empresas particulares, né? Locais particulares, acabam danificando objetos, riscando paredes, destruindo, quebrando, né? Arrancando árvores. Então, o vandalismo é isso, é você fazer errado, tá? Aquilo que as pessoas fariam corretamente, né? Então, se eu estou vendo uma árvore lá, eu vou pegar um facão e vou destruir aquela árvore, é um ato de vandalismo. Se eu vou quebrar o vidro de uma loja, é um ato de vandalismo. Se eu vou para a escola e risco as paredes, é um ato de vandalismo, né? Então, assim, a gente deve sempre cuidar para não cometer esse tipo de erro na nossa vida, certo? Aí vocês vão responder, né, as atividades baseadas nisso tudo que eu falei, tá? E à tarde eu já posto a última aula de sociologia hoje ainda. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam de responder, manter a apostila respondida, pois nós vamos estar corrigindo essas apostilas então na próxima aula. Só um recadinho aí, né, pra gente dar para as nossas mamães. Então a gente sabe que domingo é o Dia das Mães e que a Escola Alegria de Aprender todos os anos, né, comemora com muito carinho este dia tão especial. Este ano não vai ser diferente, tá? Nós vamos nos reunir na frente da escola na sexta-feira, dia 8, né? A partir então das 16h30, das 4h30 da tarde, tá? Para entregar as lembrancinhas para as nossas mães. Nós vamos fazer em forma de pit stop, né? Então as mães podem vir de carro e nós, professores, vamos estar lá para acolhê-las e para entregar a nossa lembrancinha para as nossas mães, tá? Então, é com muito carinho que a gente vai fazer este ato e a gente espera mesmo, com muito carinho assim, que as nossas mães, né, vão lá para receber a sua lembrancinha, né, seus parabéns, tá? Não vai haver contato direto, né? As mães vão permanecer dentro do carro, é a mesma coisa que um pit stop, tá? A gente vai lá no carro, vai entregar a lembrancinha, vai dar os parabéns, todo mundo de máscara, todo mundo protegido, tá? Para não haver contato, não haver tumulto, certo? Vamos estar esperando as nossas mães. Então, nosso encontro está marcado, sexta-feira, a partir das 4h30 da tarde, das 16h30, em frente à Escola Alegria de Aprender, a nossa comemoração em forma de pit stop para o nosso Dia das Mães. Aguardamos todos lá.